Olá, o meu nome é Susana Oliveira. Sou dentista, há 23 anos que trabalho na França, mas a minha origem é portuguesa. Nasci em Lisboa e é com muito prazer que estou aqui participando neste congresso para as mulheres portuguesas e qualquer outras mulheres que forem ouvir-nos através deste congresso online. Vamos falar sobre sorriso? Vamos lá! Quem não gosta de ver um bonito sorriso? O sorriso sempre é agradável de ver. Mas a primeira coisa que eu gostaria de chamar a vossa atenção hoje é que, para termos um bonito sorriso, existe alguma coisa essencial. Não é nem escovar os dentes, ou não ter dentes partidos, ou nada disso. A primeira coisa e a mais importante para um sorriso bonito e genuíno é que ele venha de dentro do coração, de dentro para fora. E existe apenas uma forma que isso pode acontecer. É que Jesus possa habitar em nós, para transformar as nossas vidas e para que em qualquer circunstância nós possamos ter um sorriso sincero. Pois um sorriso sincero muda tanta coisa, que seja em nós como nos outros. Às vezes até estamos a chorar por dentro, mas o facto de nós darmos um sorriso para alguém faz-nos bem a nós e aos outros. Leva alento, leva coragem, leva carinho, leva certeza de que não está sozinho. Às vezes sem nenhuma palavra. Um sorriso com um olhar faz tão bem a quem o recebe. Este é o primeiro ponto e bem importante. Vamos agora passar a aspectos práticos? Vamos lá. Nós todos gostamos de ver bonitos sorrisos, não é verdade? Quando olhamos para um sorriso, existem duas coisas que nos chamam a atenção. Os dentes, bonitinhos, se são branquinhos, se têm restaurações, se estão partidos, se não estão partidos. E as gengivas, se é uma gengiva bonita, rosada, ou se está vermelha, se está inchada, tudo isso influencia no bom sorriso. Bom, até aqui nada de novo. Mas vamos então estudar estes dois elementos bem separados, os dentes e as gengivas. Os dois principais problemas que nós podemos ter com os dentes são as cáries ou as fraturas. As cáries estão relacionadas com a higiene e com a alimentação. As fraturas com maus hábitos ou com algum acidente que se tenha, como é lógico. Vamos ver então, em termos de higiene. O que é importante? Bom, todos sabemos que é importante escovar os dentes a seguir às 3 principais refeições, no mínimo de manhã e à noite. A escova deve ser uma escova macia. As escovas duras, elas não são as indicadas, pois com o tempo elas podem fazer uma abrasão nos vossos dentes e causar a retração da gengiva, que é a gengiva que desce ou a gengiva que sobe. Então, escovas macias. Parece que não escova nada, mas é o indicado, tá bom? Depois precisamos de dentífricos adaptados. Existem dentífricos para sensibilidade dentária, ricos em flúor, no caso de pessoas que têm mais tendência a ter cáries, dentífricos para quem tem problemas de gengiva, dentífricos para reforçar o esmalte. Isso é bom vocês verem com o vosso dentista qual o mais adaptado no vosso caso. Para completar a higiene oral, nós precisamos das escovas ou os escovilhões. São estas pequeninas escovas que existem em diferentes diâmetros, na realidade chamam-se escovilhões, para passar nos espaços interdentários. Isto é um complemento muito importante da escovagem e que nós vamos ver a seguir que ele é muito importante para prevenir também os problemas de gengiva. E é lógico, o famoso fio dentário, que nós precisamos passar com regularidade, todos os dias, pelo menos uma vez por dia, assim como o escovilhão, para que a nossa higiene seja muito boa. E depois existe o bochecho, ou enxaguante, como dizem no Brasil, não é? Para fazer um bochecho após a escovagem, e isso também vocês necessitam das indicações do vosso dentista em função daquilo que vocês necessitam. Se for um problema de gengiva, se for um problema de sensibilidade, se for para reforçar o esmalte, tudo isso é específico em função ao vosso problema. Então, contactem o vosso dentista. Outro problema para os dentes é a alimentação. Sim, uma alimentação rica em açúcares, pessoas que não param de comer durante o dia, belisca aqui, belisca acolá, ou pessoas que bebem bastantes bebidas gaseificadas, ricas em açúcar, as Coca-Colas, por exemplo, tudo o que é esse tipo de bebidas gaseificadas são extremamente ricas em açúcar e quando as pessoas bebem em grandes quantidades, além de fazer mal para o nosso organismo, a longo prazo vai fazer mal para o nosso esmalte. O esmalte pode ficar com algumas manchas brancas, algumas manchas castanhas. Se realmente isso for com grande intensidade, existem pacientes que chegam aqui e com os dentes assim com algumas manchas devido ao consumo exagerado desse tipo de bebidas. Portanto,
atenção, cortem esse tipo de bebidas, não façam alimentação entre as principais refeições, escovem bem os dentes para não ter cáries e ficarem com dentes saudáveis. Como eu disse há pouco, além das cáries, as fraturas também podem fazer com que o nosso sorriso não seja bonito. Um dente partido, lógico, não é bonito. As fraturas podem vir por acidente e isso não há nada que a gente possa fazer. Mas podem vir também por maus hábitos, como roer canetas, clipes ou outro tipo de coisas, como por exemplo abrir garrafas com os dentes ou partir nozes. Eu fico assim doente quando vejo alguém fazer isto à minha frente e digo, não, por favor, não faças isso. Porque nunca se sabe qual é a força que nós vamos aplicar. E a fratura pode não acontecer nesse momento, mas vocês vão fragilizar os vossos dentes e depois, mais tarde, a fratura vai acontecer. Então, por favor, não façam nada dessas coisas para manterem os vossos dentes fortes e resistentes. O segundo aspecto para um sorriso saudável é a gengiva. Uma gengiva cor-de-rosa é uma gengiva bonita e saudável. Mas quando a nossa gengiva começa a ficar vermelhinha e a sangrar, significa que existe alguma coisa que não está correta. Eu acho que este deve ser um problema que talvez muitas de vocês encontram. Quantos de vocês não têm, por exemplo, de vez em quando, a gengiva que sangra? Ao escovar ou ao comer alguma coisa e depois dizem assim, não, mas isso é normal na minha família. A minha mãe já sangrava, o meu pai, o meu irmão, a minha irmã, toda a gente tem problema de gengiva, não há nada a fazer. Errado. Há sim alguma coisa a fazer, vocês precisam consultar o vosso dentista para que o problema de gengiva não se agrave. Existem vários estágios no problema da gengiva. O primeiro é a gengivite. É algo simples de resolver se fazem um controle regular no dentista de 6 em 6 meses, como se preconiza. O que é a gengivite? A gengivite é uma inflamação da gengiva por causa da acumulação de bactérias, principalmente entre os dentes, daí a importância de passar o escovilhão ou o fio dentário, ou nesta parte aqui assim dos dentes, que é o sulco gengival, e daí a importância de uma boa escovagem com uma boa escova de dentes e macia, para não magoar a gengiva. Se vocês fizerem uma boa higiene e um controlo regular no dentista de 6 em 6 meses, ou de 9 em 9 meses, ou no máximo uma vez por ano, mesmo que exista uma gengivite, é algo que é ligeiro e passageiro e que pode ser resolvido sem grandes problemas. O problema é quando nós não fazemos o controle regular e a gengivite passa a algo mais importante, que é a parodontite. Vou-vos explicar o que é. A doença periodontal afeta os tecidos à volta do dente. Imagina que isto é o dente, isto é a raiz e à volta nós temos osso e aqui por cima a gengiva. E entre o osso e a raiz existe algo que nós chamamos o ligamento, que é aquilo que liga o osso ao dente e que permite o dente de ficar sólido, não sair do lugar e funciona como uma espécie de amortecedor, que quando nós mastigamos, o dente recebe as forças e não quebra. Esse ligamento periodontal ele é muito importante e por isso precisamos de o proteger, porque quando nós começamos a perder esse ligamento, o nosso dente começa a abanar e com o tempo nós vamos perder o dente. É isso a doença periodontal. Aí vocês podem perguntar, mas Susana, quais são as causas da doença periodontal? O que é que eu posso fazer para evitar? Bom, a doença periodontal infelizmente não tem uma causa, mas várias. Ela é aquilo que nós chamamos de uma doença multifactorial. A principal causa da doença periodontal são as bactérias. Existem 2 grandes tipos de bactérias na nossa boca. Umas que são responsáveis pelas cáries, são as bactérias cariogénicas e que gostam muito de comer o nosso açúcarzinho que a gente come e que depois produzem uma substância ácida que vai desmineralizar o esmalte e dar o início da cárie. Outro tipo de bactérias são as bactérias responsáveis pela doença periodontal. Normalmente, essas 2 bactérias não coabitam juntas. As pessoas ou têm tendência a ter muitas cáries, mas pouco problema periodontal, ou as pessoas não têm cáries, nunca têm problemas nenhuns nos dentes e o que vai acontecer é que com o tempo os dentes começam a abanar e caem. E depois há aquelas frases assim que a gente ouve. Não, mas caiu-me o dente e olha, não tinha cárie nenhuma, estava saudável. Pois é isso mesmo, é uma questão bacteriana. As bactérias que provocam as cáries são diferentes das bactérias que provocam a doença periodontal, mas os 2 tipos de bactérias nós temos que eliminar com uma boa higiene oral. Portanto, esta é a primeira causa da doença periodontal. A segunda causa da doença periodontal tem a ver com hereditariedade.
Não é determinante se os vossos pais tiveram que passar por este tipo de situação, que são umas próteses total em cima ou em baixo, que vocês também vão ter este problema. Porque, efetivamente, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, os cuidados que se tinham com os dentes não eram os mesmos que hoje podemos ter. Mas, na realidade, existe uma certa predisposição para quem teve doença periodontal, que perdeu todos os dentes e que precisa deste tipo de prótese. Há que ter atenção que pode haver um terreno relativamente frágil e, por isso, maior ainda, a necessidade de fazer controlos regulares. Um outro fator que influencia na doença periodontal é, como não poderíamos deixar de falar, o cigarro. Além das manchas inestéticas que deixa nos nossos dentes e do mau hálito que deixa também, as substâncias tóxicas que existem no cigarro vão a pouco e pouco destruir o ligamento periodontal. E o que acontece é que este tipo de problema, ele é muitas vezes passa despercebido. Porquê? Porque a nicotina do cigarro, ela faz a vasoconstrição. O que é isto? Ela fecha os vasos sanguíneos, não deixa irrigar suficientemente a gengiva. Mas nós não temos o sinal de alarme do problema da doença, que é o sangramento. Há pessoas que fumam, já perderam muita quantidade de ligamento e alguma perca óssea também, mas não existe uma ponta de sangramento quando a gente toca na gengiva. Porquê? Porque o cigarro, justamente essa vasoconstrição que é feita pela nicotina, ela vai esconder o problema. Portanto, atenção, fumadores. Não é porque vocês fumam e que não sangram da gengiva que está tudo bem. Ao contrário, pode até não estar nada bem, está tudo muito escondidinho e no dia em que os dentes começarem a abanar, infelizmente não há muita coisa a fazer. Um outro fator que influencia bastante neste conjunto de fatores para a doença periodontal é o nosso sistema imunitário. Como está o nosso organismo? Será que nós temos doenças sistémicas, doenças crónicas? A diabetes é algo que está intimamente ligado com a doença periodontal e diabetes, quando uma está melhor, a outra fica controlada. Quando a doença periodontal se agrava, a diabetes pode se agravar e vice-versa. Isso é uma realidade. Portanto, se vocês são diabéticos, ainda mais atenção, muita atenção para controlarem esta questão da vossa higiene oral e um controle regular para não terem este problema da doença periodontal que pode ter graves consequências. Qualquer outro tipo de situação que vá afetar o nosso sistema imunitário vai poder ter uma influência neste conjunto de fatores da doença periodontal. Por exemplo, cansaço, stress, um choque emocional devido à perca de um familiar ou algum acontecimento na vida grave. Muitos pacientes que recorrem aqui ao gabinete durante o tempo, lógico que já havia um terreno frágil, lá está, mais uma vez, é um conjunto de fatores, não é só um fator, não se esqueçam disto, é muito importante. Mas eu vejo aqui alguns pacientes que, por causa da morte de alguém ou de um problema grave no trabalho ou uma depressão profunda, qualquer coisa, isso foi desencadear o problema da doença periodontal, que já estava latente. Lógico, como mais uma vez eu digo, não se esqueçam, é multifactorial. Por isso é importante termos atenção a todos estes aspectos, ok? Temos então 4 grandes causas para a doença periodontal. A primeira delas, bacteriana. A segunda é o histórico familiar dos vossos pais ou dos vossos tios. E lembrem-se, não é porque eles tiveram este problema que vocês vão ter, mas pode existir uma propensão para o problema. Terceira causa é a questão do cigarro. O cigarro não vai ajudar nada. E a quarta causa é um sistema imunitário enfraquecido em geral, que seja por doenças sistémicas, que seja por stress, fadiga, cansaço, tudo isso que a gente já falou, ok? Bom, agora que já sabemos as causas, vamos ver as diferentes fases da doença periodontal, como elas se caracterizam e o que podemos fazer em cada uma delas. Existem várias classificações para a doença periodontal. Não vou estar aqui a dar-vos nomes complicados, vou tentar explicar-vos de uma forma simples a evolução que a doença periodontal pode ter. Lembram-se quando eu falei aqui da gengivite, que é a tal inflamação da gengiva que se caracteriza por algum sangramento, mas se nós formos ao dentista, se fizermos uma destartarização, se fizermos a nossa higiene regular, tudo volta à normalidade e não há nenhum problema. O problema, como eu disse, é quando nós não tratamos a gengivite e deixamos o processo avançar e que o problema da inflamação superficial da gengiva passa para os tecidos mais profundos de suporte do nosso dente e vai chegar ao ligamento periodontal
e ao osso também. É o que vai acontecendo aqui. Vem, aqui começa a haver a inflamação da gengiva muito grande, a gengiva começa a baixar porque o ligamento já foi quebrado, então cada vez mais desce a gengiva. Aqui, como esta superfície do dente fica exposta facilmente, as bactérias acumulam-se, o tártaro acumula-se, o osso por detrás vai retraindo também, porque o osso não quer esta inflamação para ele, então para se proteger o osso vai desaparecendo também e a pouco, como vocês podem ver, cada vez nós temos menos gengiva, mais tártaro e aqui em baixo cada vez menos osso. Os dentes começam a mexer e infelizmente podem cair. Eu vou tentar-vos explicar neste esquema que vai aparecer agora no ecrã estas diferentes fases da doença periodontal e como nós com esta sonda vamos poder avaliar. Como podem ver aqui nesta imagem de gengiva saudável, a nossa sonda periodontal ela passa ligeiramente entre a gengiva e o dente. Esta medida é uma medida natural que pode ir de 1 a 3 milímetros e isto é uma medida da gengiva normal. No segundo estado, que é a parte da gengivite, aí já pode haver uma inflamação da gengiva, a gengiva está inchada devido ao sangramento e a sondagem, que é esses, como eu expliquei, esses milímetros que nós medimos em cada gengiva, ela pode ir até 4 ou 5 milímetros, mas não haver uma perca de ligamentos nem problema mais em profundidade nos tecidos do periodonto, como eu expliquei. Esta fase da gengiva, como já falámos, ela é reversível com tratamento adequado, destartarização, polimento no gabinete e higiene adequada. Quando se trata de uma periodontite ou da doença periodontal, os tecidos de suporte do dente, ou seja, o ligamento e o osso, começam a estar afetados. A nossa sonda periodontal pode ir mais em profundidade. Como podem ver aqui nesta imagem, existe tártaro acumulado à volta do dente, a gengiva está super inchada, já existe uma pequena perca óssea e este espaço que nós medimos aqui com a nossa sonda pode ir até 5, 6 milímetros e aí isto chama-se uma bolsa periodontal. Qual é o problema destas bolsas periodontais? É que as bactérias que se alojam em profundidade nestes lugares se desenvolvem e são bactérias que são chamadas anaeróbicas, ou seja, elas se desenvolvem mesmo sem o oxigênio. Daí a importância do tratamento à base de bicarbonato e água oxigenada, ou seja, água com muito oxigênio, que eu vou falar a seguir. Nesta fase ainda não existe mobilidade do dente, embora possa haver perca de osso e perca de ligamento. Um tratamento adequado vai permitir estabilizar este processo, porque infelizmente perca óssea nós não podemos recuperar. O ligamento que foi danificado, nós podemos ajudar a que ele fique reforçado por uma boa higiene oral, mas se ele foi perdido em muitos milímetros é impossível também recuperar. É o que acontece nesta última imagem que nós estamos agora aqui a ver. Existe já muita perca óssea, nós perdemos já muito ligamento, temos uma bolsa periodontal que pode ir de 7, 8, 9 milímetros e aqui, muito provavelmente, já existe mobilidade do dente. Depende se é um dente com 3 raízes ou 2 raízes ou se é apenas um dente com uma raiz. Se é apenas uma raiz e que a perca óssea à volta ela é muito grande, às vezes, infelizmente, a solução vai ser a extração. Se é um dente com várias raízes e que é apenas uma raiz onde existe perca óssea, nós aí podemos ter uma boa capacidade de recuperação e estabilidade, mesmo que seja necessário um processo cirúrgico para reforçar o osso neste lugar. Não é um cenário nada bonito, pois não? Por isso, a importância de uma boa higiene oral. Se vocês não retiverem mais nada daquilo que eu falei aqui hoje, porque falei aqui talvez muitas indicações, por favor, lembrem-se que quando a vossa gengiva sangra, não é de brincadeira. Vocês vão ver o dentista e vocês vão ver qual é o problema. Pode ser apenas uma pequenina gengivite que se vai resolver facilmente, ou pode ser já uma doença periodontal mais ou menos avançada e que necessita de um tratamento específico. E qual é esse tratamento, Susana? Bom, próxima etapa então. Vamos lá falar sobre isso. Bom, penso que esta cadeira aqui vos é familiar. Nem muita gente gosta de vir. Aliás, a maior parte dos pacientes que telefonam digo: doutora, eu não gosto nada, tenho tanto medo do dentista, eu gosto muito de si, mas não gosto nada de ir ao dentista.
Não estás sozinho, mas por favor, se tu vês que as tuas gengivas começam a sangrar, que estão inchadas, que te doem quando tu mastigas, alguma coisa assim, não deixes avançar, vai ver o dentista. Pode ser que seja apenas uma gengivite, como nós falamos, e apenas com uma destartarização, um polimento, a explicação de o que é necessário fazer para uma boa higiene, com os escovilhões adequados e o fio dentário, isso vai resolver o problema. Se o dentista determinar que a doença está mais avançada, que já estamos num estado de uma periodontite, ou ele tem a capacidade para fazer o tratamento, ou ele vai-te indicar um especialista, o periodontista, que vai tratar do assunto da melhor forma, porque uma simples destartarização não vai resolver o problema de tártaro acumulado em profundidade, de bolsas periodontais, como a gente falou. Não é por uma simples destartarização, é um tratamento mais profundo e isso só um especialista ou um dentista que tem conhecimento para isso. Isso é muito importante. Espero então que tenham entendido um pouco da dinâmica desta doença periodontal. Toda a gente tem mais ou menos a noção de que o açúcar faz mal aos dentes, que provoca cáries, etc. Mas realmente a doença periodontal é da base dos dentes. Muitas pessoas não têm esta noção. E hoje, se vocês não retiverem mais nada daquilo que eu vos disse, por favor, retenham uma coisa. Gengivas que sangram não é normal. Por isso, visitem o vosso dentista. A seguir eu vou-vos dar uma pequenina técnica de um produto que eu dou aos meus pacientes para eles escovarem os dentes e que é aquilo que prepara, que desinfeta as gengivas e que diminui o inchaço para que depois eu possa trabalhar em tranquilidade. É um produto simples, à base de bicarbonato e água oxigenada, que muitas pessoas não conhecem. Eu não conhecia quando estava em Portugal, fui conhecer isso aqui na França e realmente é um produto que funciona muito bem e que pode vos ajudar num estado já de urgência, se realmente vocês têm gengivas que sangram, inchadas, que vos doem, podem já começar a fazer este protocolo que eu vos vou explicar agora, tá bom? Ok, aqui está o material necessário para fazermos esta pasta específica para a inflamação das gengivas. Precisamos de água oxigenada 10 volumes, que nós vamos colocar num destes copinhos doseadores dos líquidos para bochechar e depois vamos colocar bicarbonato. Este aqui é bicarbonato com bromelaína, que ajuda mais rapidamente a desinflamação da gengiva, mas vocês podem fazer com bicarbonato normal. O ideal é que seja em pozinho, não granulado, para fazer uma pastinha mais agradável. Vocês estão a ver que fica assim tipo uma mousse, tá bom? Se vocês aguardarem um pouquinho mais, vai crescer e fica uma mousse um pouquinho mais fofinha. Vamos então aqui fazer a escovagem com esta pasta que nós fizemos. Ela é muito fofinha, lógico que é salgada, é à base de bicarbonato, tá bem? Vocês vão inclinar a escova a 45 graus e vão fazer movimentos circulares. Vocês estão a ver que os pelos são muito fofinhos, é uma escova macia, muito macia e por isso não vai magoar a gengiva. Sempre movimentos circulares. Eu aqui estou a fazer bastante rápido, mas o ideal é vocês irem a pouco e pouco colocando mais produto na escova, escovando os dentes e colocando novamente, fazer por fora, fazer por dentro, nos dentes de cima e nos dentes de baixo, como é lógico. Depois vocês vão pegar estas escovinhas, vão pôr o produto na escovinha e vão passar aqui no espaço interdentário. Vão fazer movimentos assim de vai e vem, para dentro e para fora, para que este espaço interdentário fique bem limpo e que este produto também possa atuar. Neste caso aqui, por exemplo, este espaço interdentário, ele é bastante grande, esta escovinha é pequenininha. Podemos utilizar uma outra escova interdentária, um outro escovilhão, como este, por exemplo, que aí já faz um pouquinho mais de força. O ideal é que a escova ela passe bem contra as paredes do dente para realmente eliminar todo o tipo de bactérias que possam estar aqui. E é assim, vocês vão fazer este tipo de escovagem, idealmente à noite, antes de irem para a cama, e assim depois terminam com um líquido para bochechar, à base de clorohexidina, e este tratamento idealmente deve durar entre 15 dias a 3 semanas. Ao fazerem esta escovagem, pode acontecer que no início vocês tenham alguma reação na gengiva. Pode ficar vermelhinha mais ainda, pode irritar, pode picar um pouquinho a gengiva, pode até ficar com alguns pontinhos brancos. Tudo isso é normal. Vocês fazem dia sim, dia não no início e depois tentam fazer a continuidade até 15 dias ou 3 semanas, ok? Gostaram desta dica? Espero que possa ajudar. Para terminar,
vale lembrar que, assim como eu falei que a doença periodontal é uma doença multifactorial, ou seja, existem vários fatores que podem levar à doença periodontal, a doença periodontal pode influenciar em várias situações no nosso organismo. Uma delas eu já falei é diabetes, não esquecer, muito importante. Outra delas é quando existem situações de doenças crónicas, sobretudo doenças cardiovasculares. Então, se vocês têm problemas cardiovasculares, consultem o vosso dentista também para fazer um controle para que não haja agravamento da doença cardiovascular por causa de uma doença periodontal. Também as mulheres grávidas. Sim, mulheres grávidas, por natureza, já têm mais sangramento de gengiva por alteração hormonal que existe no período da gravidez. Isso é relativamente normal, mas precisa de ser controlado para não passar um estado crónico e mais agressivo, porque uma doença periodontal grave pode levar a parto prematuro, a um bebê com baixo peso e uma pré-eclâmpsia. Então, por favor, mulheres grávidas, tenham também cuidado. E pronto, chegamos ao fim daquilo que eu queria partilhar com vocês. Foi um prazer para mim estar aqui a fazer este vídeo, partilhar todas estas informações convosco. Se bem que eu não tenho muito hábito de fazer este tipo de vídeos, faço vídeos, sim, tenho um canal no YouTube que se chama Palavras e Gestos de Amor. É um canal onde eu partilho vídeos com conteúdo espiritual, mensagens bíblicas que tocam o meu coração e que eu partilho para que também essa mensagem, que não é minha, mas é de Deus, ela possa tocar o coração de outras pessoas. Se quiserem, podem dar uma espreitadela e ver se gostam. Se gostarem, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, mas sobretudo partilhem, porque o objetivo é partilhar essas mensagens de amor com as outras pessoas, para que todos possamos estar mais animados e não desistamos desta caminhada de fé que nós fazemos até encontrar Jesus no céu. É isso, é aquilo que eu creio. Desejo tudo de bom para cada uma de vocês que me está a ouvir, que o Senhor esteja convosco, que vocês possam manter o vosso lindo sorriso através das indicações que eu dei aqui, mas sobretudo através de Jesus no coração, porque é realmente Ele que permite que o nosso sorriso seja sincero e que transmita também o amor de Jesus aos outros através desse sorriso que nós damos. O Senhor vos abençoe e até uma próxima oportunidade.